O futurismo fez parte da vanguarda europeia do século XX. Foi um movimento literário e artístico que tinha como principal característica a valorização da tecnologia e velocidade. Tinha como ideologia a ideia do progresso e destruição daquilo que era considerado ultrapassado ou obsoleto. Esse movimento surgiu na Itália em 1920, após a publicação do manifesto do artista italiano Filippo Tommaso Marinetti. Alguns trechos presentes nesse manifesto eram: nós pretendemos cantar o amor ao perigo, o ápice da energia e a intrepidez. 7. Exceto na luta, não há beleza. Nenhum trabalho sem um caráter agressivo pode ser uma obra de arte. Poesia deve ser concebida como um ataque violento em forças desconhecidas para reduzir e serem prostradas perante o homem. 10. Nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo. Lutaremos contra o moralismo, o feminismo, toda a cobardice oportunista utilitária. Esses trechos do manifesto mostram as perspectivas políticas, moralistas e ideológicas ligadas ao futurismo. Esse manifesto apresenta um forte radicalismo estético que destrui as relações com as artes que o precederam, evidencia a valorização da guerra e da violência e visa acabar com os aspectos culturais considerados retrógrados. O movimento tinha ligação com o fascismo encabeçado por Mussolini na Itália, inclusive era usado como uma forma de disseminá-lo. O futurismo surgiu durante as grandes mudanças causadas pela Revolução Industrial na Europa, que originou as grandes metrópoles e modernizou serviços importantes, como a comunicação e o transporte. Nessa vibe toda de modernidade, os artistas procuravam uma nova forma de expressão, diferente da tradicional exaltada pela burguesia. O manifesto chegou a defender até mesmo a destituição de museus e antigas cidades, e a guerra defendida por eles era vista como uma maneira de limpar o mundo. As principais características do futurismo são o antitradicionalismo, dinamicidade, a renovação. Para construir algo novo é preciso destruir o que já existe, perspectiva otimista, inspirada pela evolução tecnológica em relação ao futuro da humanidade, a valorização do heróico, grandioso e dinâmico, o culto à guerra e à violência, iconoclastia, contrária a todos os símbolos, convenções e tradições, exaltação da revolução, máquinas, automóveis e a tecnologia, contestação do sentimentalismo e consequente valorização do homem de ação, rejeição ao moralismo e ruptura à tradição. Na pintura, o uso de cores vibrantes e dos contrastes, abstração e desmaterialização dos objetos, sobreposição de imagens, traços em busca de representar a ideia de movimento e velocidade. Esse movimento também esteve presente no Brasil. Ele fulminou uma intensa discussão cultural que originou dois grupos, os passadistas e os futuristas, que mais tarde denominariam-se modernistas. Esse movimento impactou o Brasil de uma maneira diferente da Europa. Aqui, ele foi mais uma influência para os modernistas do que o movimento em si. Isso se deu pelo forte caráter de renegar o passado e exaltar a modernidade. Enquanto na Europa o movimento era a favor do fascismo, no Brasil ele defendia a remodelação da cultura nacional. Os modernistas mais influenciados por esse movimento foram Anita Malfatti e Oswaldo de Andrade. Ainda assim, o movimento não durou muito no Brasil, já que quando chegou aqui já era considerado algo ultrapassado na Europa. Giacomo Balla foi um pintor e escultor italiano. Ele foi um dos expoentes do movimento artístico e literário do futurismo na Itália. Utilizou as técnicas de pontilhado para forjar os principais temas do futurismo: a dinâmica e a velocidade. Nascido no dia 18 de julho de 1871, no Turim, Itália. Faleceu no dia 1 de março de 1958, na Roma, da Itália também. Carlo Carra foi um pintor italiano do futurismo. Participou em diversas edições da Bienal de Arte de São Paulo. Ele nasceu no dia 11 de fevereiro de 1881, na Itália, e faleceu no dia 13 de abril de 1966, na Itália também.
Luigi Russolo foi um pintor e compositor italiano, futurista, autor e música futurista. Acreditava que a vida contemporânea era demasiado ruidosa e que os ruídos deveriam ser utilizados para a música. Trabalhou com o futurista Filippo Tommaso Marinetti. Nasceu no dia 30 de abril de 1885, na Itália, e faleceu no dia 4 de fevereiro de 1947, na Itália também. Umberto Boccioni foi um pintor e escultor italiano do movimento futurista. É talvez o mais célebre futurista italiano. Em 1901, transfere-se para Roma, juntamente com sua família. Realizou atividades de ilustrador e produtor de cartazes. Ele nasceu no dia 19 de outubro de 1882, na Itália, e faleceu no dia 17 de agosto de 1916, também na Itália. Eu vou falar um pouco sobre as principais obras desses artistas. O Giacomo, ele foi um artista muito versátil. Ele explorou muitas técnicas diferentes nas obras dele, mas as obras dele tinham o intuito de mostrar o dinamismo e a velocidade do movimento em cenas cotidianas. A paleta de cor que ele usa, né, nesses exemplos que eu peguei, são diferentes das outras obras que ele coloca muita paleta de cor quente, tem muitos tons de vermelho, muitos tons de amarelo. Mas essas duas eu peguei de exemplo porque uma delas representa um dinamismo concreto, que é esse do doguinho passeando. Dá pra ver que ele sobrepôs muitas imagens para tentar passar que eles estão passeando, estão em movimento, né? E essa aqui, que chama a velocidade de um automóvel, é mais abstrata, porque ele quis representar como se fossem as ondas que reverberam no ar, deixadas pelos automóveis que passam. Já no caso do Carlos Carrà, na fase futurista da carreira dele, ele usava só paletas quentes nas obras dele. E diferente de outros artistas futuristas, ele buscava representar objetos do cotidiano de forma mais estática. Então não tinha movimento, não passava a impressão de movimento as obras dele. Outro ponto muito importante é que ele recebeu muitas influências de formas geométricas, uso de formas geométricas nas obras dele. Como dá pra perceber nessas duas obras que eu peguei, tem muitas formas, na verdade quase tudo é feito de forma geométrica nessas duas cenas. Também ele utiliza paletas metálicas, né, quando ele tá falando desses objetos, que no caso aqui dessas duas obras são os manequins. Dá pra ver que ele coloca pra remeter à indústria, remeter às novas invenções que estavam rolando naquela época. A maioria das obras de arte do Luigi Russolo recebem muita influência da técnica do pontilhismo, que ele alia ao uso de paleta de cores frias, geralmente são azuis, tons de azuis que variam do azul bem escuro e profundo até um lilás mais clarinho para dar contraste. Ele também mistura algumas paletas quentes, como aqui nessa do perfume, ele usa um amarelo. Ele tá querendo retratar sentimentos, creio eu, porque além de pintor, ele também era músico. E musicalidade mexe muito com a vibroturgia, né, da gente. Então eu acredito que as obras dele, no geral, têm de passar essa sensação. Pra mim é bem imersiva. No período futurista do Umberto Boccioni, recebeu muitas influências de outras escolas que ele passou antes de entrar para o futurismo. Ele adicionou muitos elementos do expressionismo, tanto na paleta, que é o uso do lilás, o uso do verde, do azul ciano, quanto na produção do quadro, criando esse aspecto tridimensional, onde ele quer passar uma visão de um material de muitos pontos de vista diferentes. Também é possível a gente perceber a influência do cubismo nas artes dele, onde ele faz uma adaptação
porque o cubismo ele é subjetivo, né? Ele é abstrato, né? Passa uma visão abstrata da arte. E ele adaptou esse cubismo para que não fique muito abstrato e consiga se perceber certinho o que ele está querendo passar na obra dele, né? Que nem nesse quadro que chama Os Adeuses, onde tem a locomotiva chegando e dá para ver as percepções das pessoas que estão ali do lado. Cada uma se expressa de um jeito ao ver esse material que chega e tem esse aspecto tridimensional no quadro, como se ele estivesse quase saindo para fora. Isso é um aspecto presente na maioria das obras do Humberto. Essa foi a releitura que a Yoko fez e ela se baseou nessas duas obras, nessa de cima do Mãe e Filho do Carlos Carrá e nessa segunda que se chama Criar é Agir, é Viver, do Giacomo Balla. Esse é o mapa mental que a Isa fez sobre o futurismo e ele é dividido em partes. Então tem as características, o contexto histórico, os principais artistas, tanto poetas quanto pintores, as principais obras e também a definição do que foi o movimento. Uma curiosidade adicional é que essa música de fundo é feita por esses instrumentos que são chamados intonarumori e eles reproduzem os barulhos das máquinas. Isso fazia parte da música futurista e quem inventou esses instrumentos foi o Luigi Russolo.